Bora lá, galera, vamos acompanhar aqui como que ficou a lista da escalação da seleção brasileira. Primeira escalação, primeira convocação do técnico Fernando Diniz, né? A princípio, técnico interino da seleção brasileira, galera. E temos algumas novidades, alguns jogadores aí sendo convocados pela primeira vez. Vale muito a pena a gente acompanhar aqui no nosso canal, galera. Vou deixar o link na descrição também, crédito de direitos autorais, né? Crédito de imagens aí, a ESPN do grupo Disney. Brasileira Fernando Diniz. E antes de mais nada, vamos colocar na tela quem são os convocados para revisitar os nomes que saíram agorinha há pouco. E aí a gente emenda para falar sobre esse assunto. Tá aí, ó. Nós temos o Alisson do Liverpool, o Bento do Atlético Paranaense e o Ederson do Manchester City. Esses são os goleiros convocados para o jogo contra Bolívia e Peru. Tá aí Danilo da Juventus, Wanderson Mônaco, Caio Henrique Mônaco e Renan Lodge do Marselha. E aí na zaga nós temos Gabriel Magalhães do Arsenal, Ibañez do Al-Ahly, Marquinhos do PSG e Nino do Fluminense. No meio de campo, André do Fluminense, Bruno Guimarães do Newcastle, Casemiro Manchester United, Joelinton Newcastle e Rafael Veiga do Palmeiras. E os atacantes são esses: Antony do Manchester United, Gabriel Martinelli do Arsenal, Matheus Cunha do Wolverhampton, Neymar do Al Hilal, Richarlison do Tottenham, Rodrigo do Real Madrid e Vinícius Júnior também do Real Madrid. E já abre o programa também chamando aqui para conversar com a gente João Castelo Branco para falarmos um pouco sobre esse meio de campo. Um pouco antes da convocação sair, tivemos a notícia de que Lucas Paquetá está sendo investigado por suspeita de envolvimento com apostas e também o fato de que o Manchester City desistiu de contratá-lo para essa temporada. João, seja muito bem-vindo ao ESPN FC. Tivemos essa bomba um pouco antes da convocação da seleção brasileira, que impacta também o Manchester City. Inclusive, a convocação até demorou um pouquinho mais para começar por conta, acredito eu, dessa notícia. Bom, boa tarde para vocês aí no Brasil. Que momento, né, para cair essa bomba relacionada ao Paquetá. Logo no dia da convocação, pouco antes da convocação, e na janela de transferências, quando parece que ele estava realmente muito próximo de fechar com o Manchester City. Havia uma negociação entre o City e o West Ham. A primeira oferta do City tinha sido recusada pelo West Ham, mas parece que o City estava se preparando para oferecer mais, cerca de 80 milhões de libras, especialmente depois da contusão do Kevin De Bruyne. O Guardiola queria levar o Paquetá para o Manchester City, mas assim que ficaram sabendo que existe realmente essa investigação por parte da Federação Inglesa, a FA, sobre supostas apostas, aparentemente não de Paquetá, mas de familiares do Paquetá, envolvendo apostas em jogos que ele participou ou jogo no futebol inglês, o Manchester City desistiu dessa negociação pelo jogador. E aí, logo depois também, na convocação, o Fernando Diniz confirmou que não estava convocando o Paquetá por conta disso, para deixar ele resolver essa situação. Por enquanto, apenas assim, a gente não tem certeza do que aconteceu, mas a assessoria do jogador confirmou que existe essa investigação. Em breve, a Federação Inglesa deve confirmar isso em uma nota oficial, e aí devemos ter mais informações. Mas, a princípio, familiares do Paquetá apostaram aqui em algum jogo que ele participou na Inglaterra. E as regras aqui são muito claras. O jogador, qualquer um envolvido com futebol, não pode se meter em apostas. O caso do Ivan Toney, que pegou 8 meses de suspensão por ter apostado em vários jogos, né? Mas o caso do Paquetá eu posso comparar um pouco mais com um caso que aconteceu com o Trippier, agora no Newcastle, há alguns anos, quando ele estava se mudando para o Atlético de Madrid. Ele, por exemplo, foi julgado que ele passou informações para amigos sobre a transferência dele do Tottenham para o Atlético de Madrid. E aí, amigos deles fizeram apostas sobre isso, e ele passou informações privilegiadas. Por isso que aqui na Inglaterra eles avisam, todos ligados ao futebol, avisam os jogadores que ninguém pode fazer apostas, nem seus amigos, nem suas famílias, porque eles podem ter acesso a informações privilegiadas. Nesse caso do Trippier, a Federação Inglesa baniu ele por 10 semanas e multou ele em 70 mil libras. Ele acabou não cumprindo toda essa pena porque ele se mudou para a Espanha, o Atlético entrou com recurso e tal, mas isso aí dá um parâmetro de que, se for uma coisa parecida, do que poderia ser
alguma coisa que a gente pode comparar que pode acontecer com o Paquetá. Claro que vai haver ainda uma investigação, precisamos ter mais detalhes, mas realmente é assim que funciona aqui na Inglaterra e eles levam isso muito a sério. Boa, João, muito obrigada, bom trabalho para você, bons jogos no final de semana e a gente se fala em breve aqui no ESPN FC. Um beijo. Falou, pessoal, bom programa, até logo. E é claro que a notícia do Lucas Paquetá ia ser perguntada durante a entrevista coletiva para Fernando Diniz e ele respondeu. Foi uma resposta bem sincera sobre o motivo do Paquetá não estar na lista e a gente mostra agora para você, Fã de Esportes. Eu sou um cara que o que me protege na minha vida inteira é a verdade. E o Paquetá, ele estava na lista, porque é um jogador que eu gosto muito. E também não é uma questão de pré-julgamento absolutamente. Muito pelo contrário. É uma questão de preservação, de deixar o Paquetá nesse momento resolver essas questões, que é uma questão que excede o futebol. Eu acho que tanto para o Paquetá quanto para a seleção, deixar ele um pouco mais à vontade para resolver essas questões, era o que tinha para se fazer de mais adequado. A gente teve esses problemas aqui no Brasil e a gente sabe que isso precisa do fator tempo para que as coisas se esclareçam. Então eu achei pertinente, pensando no Paquetá, e é muito bom você me perguntar, porque é um jogador que eu adoro como jogador, embora a gente nunca tenha trabalhado junto, tenho as melhores impressões em relação ao Paquetá, e a CBF vai estar com as portas abertas para ele assim que ele conseguir resolver positivamente essas situações que apareceram aqui de última hora. Fã de Esportes, qualquer notícia ou novidade sobre a investigação em cima de Lucas Paquetá, você acompanha aqui no ESPN FC e também no espn.com.br. A gente vem e continua falando aqui sobre a convocação da seleção brasileira. Quero saber a opinião de vocês, se algum outro nome na lista... Surpreendeu algum nome na lista, na verdade, ou não surpreendeu? Uma lista sem surpresas é boa ou não? O que você acha? A seleção brasileira é coisa séria, né? Não é campo de prova, né? E embora o Brasil deva se classificar para mais uma Copa do Mundo, são jogos oficiais, jogos valendo. E o Diniz tem 1 ano de contrato. Acho que ele vai ter sempre que levar o melhor time que ele tiver à disposição. E eu não digo que são surpresas nem os nomes novos em relação a outro ciclo, por exemplo, porque há quanto tempo a gente está falando que Caio Henrique merece uma chance, que Wanderson merece uma chance, os jogadores que ele conhece tão bem do Fluminense, Nino, André, são jogadores também que merecem essas oportunidades. Do Bento, acho que é desnecessário falar, o Bento é um goleiro que deve alcançar os níveis mais altos do futebol mundial, como já alcançaram o Alisson e o Ederson, os outros goleiros convocados. Então, você pode até questionar um outro nome, se não podia arriscar um pouquinho mais, por exemplo, um Vitor Roque, né? Mas como tem convocação da Olímpica hoje, talvez seja parte da ideia, né, dar espaço a esses mais jovens na Olímpica. Achei o nome do Matheus Cunha de volta interessante, fez um ótimo jogo contra o Manchester United agora na primeira rodada da Premier League. Quer dizer, seleção não é feita para surpreender, né? Seleção é feita para convocar os melhores. Sim. E acho que nesse aspecto, eu acho que ele tem uma lista muito coerente com a ideia dele de futebol. E ele dá um sinal com o Neymar e com o Ibanhas. Com o Neymar, assim, você poderia falar, só o Neymar é porque não dá para abrir mão do Neymar. Mas quando ele leva o Ibanhas, ele fala, olha, a gente está se acostumando agora com essa ideia de que a Arábia Saudita vai contratar grandes jogadores e ele dá um sinal de que ele vai olhar para lá. Né? Ou seja, o cara que decidir ir para lá não está abdicando, abrindo mão da seleção brasileira. E acho que nem deve ser o caso mesmo. E para você, Bira, o que te surpreende ou não nessa lista? Não, o que me surpreendeu mais, me surpreendeu positivamente. O que me surpreendeu foi não ter grandes surpresas. Foi ele não ter feito uma lista tentando tirar coelho da cartola, querer fazer um negócio muito autoral, que agora é minha marca, vou chegar. Não, tá, convocou o Nino do Fluminense, o André do Fluminense, mas meio que a gente já imaginava que pudesse acontecer alguma coisa assim. Chamou o Veiga do Palmeiras também. Agora, não ficou querendo mostrar que vai revolucionar tudo, porque no final das contas, por mais que as pessoas critiquem, e em alguns casos com razão, certas coisas que o Tite fez na seleção brasileira, muito da convocação era meio que os jogadores que tinham por ali, entendeu? Para ser convocados. E o Fernando Diniz meio que reforça isso com algumas das escolhas que ele faz. Então, mesmo os jogadores que são diferentes em relação aos jogadores da Copa, tipo Ibanhas, Matheus Cunha, Gabriel Magalhães, eram jogadores que já tinham sido convocados e estavam na órbita da seleção brasileira no ciclo anterior. Então, o Diniz dá a impressão que a transição que vai acabar tendo, que acontecer em algum momento, vai ser mais suave, não vai ser de choque. Ele não vai querer ser, esse é o meu time, agora o jeito do Diniz é tudo diferente, vai sair convocando, faz uma convocação maluca, assim, cheia de jogadores diferentes, porque no final das contas, são bons jogadores os que estão aí.
né? Então, eu gostei de não ter grandes surpresas, porque eu ficaria muito preocupado dele querer ficar tirando o coelho da cartola, querer mostrar demais, querer mostrar muita personalidade, e às vezes ele viraria mais um personagem, e o Brasil acho que não precisa de um técnico personagem, precisa de um técnico. Ô, Dom, que a gente tem ali jogadores do Fluminense, tem jogador do Atlético Paranaense, não cabia ninguém do Botafogo, ou mais pessoas, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, já que estamos falando de Fernando Diniz e ele está vivendo, né, o Campeonato Brasileiro também? Eu acho que não. Eu acho que dentro dos nomes convocados em relação à seleção, que a gente imaginava, pela diferença do futebol europeu com o brasileiro, para mim está completa. Eu achei a lista e a coletiva dele tudo muito sensato. Dentro do momento atual da seleção brasileira, a justificativa em relação a não levar o Paquetá. Tecnicamente, ele estaria também na minha lista, assim como estaria na do Diniz, mas eu acho que ele foi bem não convocar e ele usou a palavra perfeita, preservação. Mas ainda eu vejo a principal parte dos talentos estando no futebol europeu. Você pode falar talvez o nome, o Rafinha. Poderia estar, como poderia não estar. Acho que não tem nenhuma... Rafinha ou Antony, seria uma coisa completamente natural. E dentro dessa coisa que o Bira colocou, né, dessa mudança natural, sem a gente perceber, a convocação, comparando a convocação da Copa com agora a primeira do início do ciclo de Copa de 26, são 12 jogadores que permaneceram. Então já mais da metade mudou. Naturalmente, Militão estaria, Gabriel Jesus possivelmente estaria, não fosse por lesão. Mas você já está falando de uma mudança... O Paquetá, obviamente, Paquetá, né? Também. Você está falando de uma mudança, mas de jogadores que já eram cotados na última convocação, alguns jovens, alguns jogadores que já eram pedidos. Então, para mim, ela vai muito de acordo com o momento da seleção e do futebol brasileiro, dos atletas que tem à disposição. Então, sinceramente, eu achei sensato, para mim, a palavra da convocação. A questão do Botafogo, que jogadores do Botafogo poderiam ser convocados? Eu vejo 3 ali que, de alguma forma, poderiam ter um espaço pelo que estão jogando e pela situação da seleção. O Lucas Perry no gol. Sim. Daí seria uma disputa, entre ele e o Bento por essa posição. Por essa posição na convocação. O Adrielson, que estaria disputando ali com o Nino, né? Essa vaga. E o Tiquinho Soares, que é um atacante que até acho que tem uma característica que o Diniz pode acabar entendendo bem. O Matheus Cunha não tem a mesma característica. É um centroavante que se movimenta, mas ele... machucou, né? Então, só que o Tiquinho Soares está contundido, não pode ser convocado. Preferiu o Nino ao Adrielson, considerando que a defesa tem que sair jogando e o Diniz confia porque conhece de perto o Nino. Se entende, não me soa um absurdo. Como não me soa chamar o Bento no lugar do Lucas Perry, apesar de eu achar que são 2 goleiros que estão em um patamar meio parecido ali. Sim. Mas também não me soa um absurdo. E o Diniz trabalhou no Atlético Paranaense também, né? Então conhece como foi toda a formação do Bento, tudo. Então não me soa nenhum absurdo. Até caberia alguém, mas caberia ali no detalhe. E sobretudo o Adrielson e o Lucas Perry, já que o Tiquinho está machucado. A real é que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O Botafogo ser líder do brasileiro não impõe que ninguém seja convocado. O Flamengo ser o time mais rico do futebol brasileiro não impõe que ninguém seja convocado. Isso sim. Isso só mostra o mérito coletivo do time, sabe? Mas até porque, como o Donk ponderou, e ele mesmo falou na coletiva, o futebol brasileiro está melhorando e tal, mas, ainda tem uma distância, sabe? Os melhores você ainda tem que olhar para fora. É uma questão econômica até. Exato. Né? Os times têm condição de contratar os melhores jogadores. Teriam a menos. Ele explicou isso muito bem na coletiva, inclusive. E assim, teriam a menos, porque ele não quis falar e acho normal ele não querer falar. Mas para mim tá óbvio que o Veiga entrou no lugar do Paquetá. Olhando quem são os outros, olhando a característica dos outros, não parece que, de última hora ele puxou ali o Veiga e ok, é um ótimo jogador também. Mas acho que teria um jogador a menos ainda atuando no Brasil. Ele podia ser E aí, se ele quisesse ser populista e chamar mais jogadores atuando no Brasil, ia ser o contrário, ia falar, tá tirando jogador do meu time, sei lá, o que as pessoas gostam de reclamar. É engraçado que a seleção brasileira, digamos que ele convocasse, em vez do Veiga, convocasse Eduardo do Botafogo, que faz um ótimo campeonato também. Daí acontece alguma coisa que o Eduardo se machuca, ou o Eduardo começa a jogar mal, fala, deslumbrou com a seleção, sei lá o quê. Daí o Botafogo começa a perder um pouco de terreno na liderança, vão falar que a culpa foi do Fernando Diniz que convocou pra sabotar o Botafogo, sei lá o quê, né? O pessoal também adora reclamar. E só pra falar em relação ao Eduardo, o Eduardo tá jogando bem, mas começou a jogar bem agora, né? O Veiga já tem pelo menos 1 ano e meio, 2 anos jogando. Acho que o Eduardo teria que seguir um pouco mais ali pra virar um jogador mais convocável. Só um pequeno ponto, desculpa, Nath. Pode só um pequeno ponto que eu acho que até nem é relevante ao time titular, mas acho que é importante a gente falar até pelo reconhecimento ao tamanho desse jogador na história do futebol brasileiro e no futebol. Eu acho que o titular vai ser o Ederson, porque acho que ele casa perfeitamente com o que o Diniz pensa de futebol, o maior goleiro no momento. Acho que é debaixo das traves e com a bola nos pés. Mas eu já vejo um certo questionamento, o Alisson tá aí.
O Alisson é titular do Liverpool, é um goleiro histórico. Acho que ele tá entrando muito na categoria do jogador marcado por Copa do Mundo e às vezes as pessoas confundem o tamanho desse cara. Ele viveu uma boa temporada passada, mas o Liverpool como um todo não viveu uma boa temporada. Ele foi o melhor jogador do Liverpool na última temporada. O Liverpool como um todo não viveu esse bom momento, nem foi uma temporada que a gente viu como a melhor do Ederson. Do Alisson, desculpa, do Alisson. Então ele não tá num grande... Eu só queria fazer essa ponderação, porque às vezes podem se confundir muito o que o Alisson representa ainda. Pra mim tá totalmente justo ele estar nessa lista. Agora eu acho que o Ederson... Faz mais sentido o Ederson ser o titular. Eu concordo. O Fernando Diniz, teve aquele Liverpool e Manchester City, que teve a bola recuada pro Ederson, daí o Ederson pede um pouquinho de controle, a bola vai escapando, vai entrando no gol, daí vem um jogador do Liverpool ali dando carrinho, acho que era quem que era, o Luiz Dias? Vem um jogador do Liverpool dando carrinho, daí assim, a bola em cima da linha, o Ederson com uma tranquilidade tira ali a bola e dá um toque pro lado. O Fernando Diniz viu aquilo e fala, é isso que eu quero. Mas um tanto fosse desesperador para quem está assistindo. Matheus Cunha está de volta à seleção brasileira, Richarlison novamente convocado. Quem assume a camisa 9? É uma boa discussão, né? O Richarlison disse outro dia, a 9 é minha. Se a antiguidade é posto, ele continua lá. Mas o Matheus, assim, a gente até discutiu isso aqui falando sobre o jogo do Wolverhampton, né? Ainda tem questão de finalização que ele pode trabalhar mais, mas é um atacante muito completo, sabe? Eu acho que faz todo sentido ele estar dentro do ciclo. Se você me perguntar a médio e longo prazo, temos um tal de Vitor Roque aí, né? Pois é. Então, eu acho que no final das contas, o caminho natural... De novo, eu acho que ele vai estar na lista olímpica daqui a pouco, na lista pré-olímpica, no caso, e isso deve fazer sentido como planejamento. Mas eu acho que não vai demorar muito para que não seja nenhum nem outro, seja o Vitor Roque, cara. A questão do Vitor Roque é essa. Se ele não aparecer na Olímpica, deve falar, foi um erro da convocação, talvez até do time principal. Mas eu estou contando com isso até porque a Olímpica não é uma coisa tão irrelevante. Não, basta ver o ciclo A Olimpíada daqui a um ano já. É a Olimpíada daqui a um ano. Então é um ciclo que vai ser apertadinho. E para jogador olímpico, o Brasil cria muita pressão para a seleção olímpica. Então, assim, te dá uma casca. Sim. E você entrando em campo com a camisa da seleção com uma responsabilidade até desproporcional de jogar na Olimpíada. Então, te dá uma casca que jogar na seleção olímpica eu não acho que seja algo menor. Assim, acho que é uma coisa que ajuda na formação do jogador para ele chegar cascudo na seleção principal. Então, sei lá, o Danilo do Nottingham Forest também pode estar por ali, o Andrei Santos, o João Gomes. Tem muito jogador que pode aparecer nessa convocação olímpica aí que a gente pode ver agora. E só da disputa ainda, eu acho muito legal o Matheus, até pelo início que agora de temporada do Wolverhampton. É uma temporada complicada, porque o começo ele teve pouco espaço no Atlético de Madrid, aí as coisas começam a fluir na Inglaterra. Mas eu ainda iria com o Richarlison nesse primeiro momento. Acho que o ponto que o Léo levantou é preciso. Daqui a alguns meses, anos, talvez nem seja nenhum nem outro. Mas nesse primeiro momento, porque a gente tem que lembrar a Copa do Mundo, né? Talvez o Richarlison foi o melhor jogador brasileiro na Copa e o quanto de identificação ele estabeleceu. Então, acho que até para ter uma seleção, acho que um cara mais estabelecido, eu particularmente começaria com o Richarlison. Ele é um cara que, por exemplo, pensando em jogo pegado de eliminatórias, Exato. O Richarlison ele tem vários problemas, vários defeitos, mas assim, algumas virtudes ele tem que ser reconhecido e uma ele é um jogador que entende peso de jogo. Ele é um jogador que entende o tamanho de certos jogos, de até ser um pouco malandro, de saber segurar, saber cadenciar, saber segurar o adversário. E para o Brasil é importante. Vai ter um jogo contra a Bolívia e contra a Peru, que são adversários mais acessíveis, mas são jogos que podem ficar pegados em determinado momento ali, então... E se tudo isso se encaminhar da forma que a gente espera também lá na Europa, ele vai ter mais tempo de campo, ele vai jogar mais. Fã de Esportes, rápido intervalo aqui no ESPN FC. Não sai daí não, a gente já volta. E aí, galera, coloca nos comentários o que vocês acharam da convocação do Fernando Diniz. Será que foi boa essa convocação? Será que tinha que ter jogador do Botafogo? Coloca nos comentários aí quem que vocês acham que tá faltando na seleção brasileira e qual jogador que não deveria ser convocado, galera. Deixa nos comentários a opinião de vocês, que é muito importante para o nosso canal. É a primeira convocação do Fernando Diniz, né? O ciclo dele se iniciando. Lembrando que o contrato do Fernando Diniz é de um ano com a seleção brasileira. Ele é um técnico interino, ele é técnico do Fluminense, técnico da seleção brasileira. Paquetá foi cortado devido às investigações pelas apostas esportivas, né? E é isso aí, né? Mais uma vez aí acontecendo agora lá na Premier League, né? E se tiver alguma coisa de errado, infelizmente vai ser punido, porque todos os jogadores já estão cientes sobre isso, entendeu? Porque eles acham que nunca vai acontecer. Tem vários jogadores, não só do futebol, fora também da Europa, mas também do Brasil, que eles acham que nunca vai acontecer isso com eles. E acontece. Coisa que não deveria, né? Esse negócio de aposta, né? Jogador tem que jogar futebol.
Essa é a verdade, galera. Deixa nos comentários a opinião de vocês também sobre o corte do Paquetá da seleção brasileira. Não esquece também, galera, deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações também, para você não ficar de fora de nenhuma novidade aqui do nosso canal.